Dando sequência a esses nossos encontros, né, para que nós reunimos para falarmos sobre espiritualidade, sempre escolhendo um tema de interesse de todos vocês, de todos nós. Na minha vida espiritualista, nessa minha jornada, né, nós aprendemos a ouvir muito, né? Nós ouvimos muito primeiro, então a gente consegue ouvir muito a busca das pessoas. Quais são as questões, as perguntas mais cruciais das pessoas? O que as pessoas querem saber, né? Então eu escolhi o tema de hoje para abrir essa sequência de seminário, a reencarnação. Ou seja, a evolução através da reencarnação. A reencarnação é uma das teorias muito discutidas. Será que existe reencarnação? Será que é verdade? Ou será que o conceito de eternidade é daqui para frente só? Eu não tenho uma vida anterior, uma vida pretérita, né? Uma vida passada. Então, eu vou colocar essas ideias dentro da minha visão, dentro da visão espiritualista, da visão espírita, tentando juntar todas essas questões juntas numa determinada visão. Vamos pegar a visão oriental, a visão indiana, né? Que as teorias reencarnacionistas não é uma teoria kardecista. As teorias reencarnacionistas são muito antigas no Oriente, tá? No Extremo Oriente, né? Na Índia, na China, é muito comum essa visão religiosa. Apenas por exemplo, as tradições religiosas que vieram para nós aqui no Brasil ou no Ocidente, que foi o cristianismo em grande força, né, que basicamente não aceitava a teoria da reencarnação. E a gente vai discutir uma série de questões, o porquê disso, tá? E a gente vai tentar entender essas discussões. Porque uma análise mais profunda da própria Bíblia dá até para a gente tirar alguns parâmetros que Jesus, por exemplo, dizia que era a encarnação de Elias, né? Ele era a reencarnação de Elias, um profeta anterior lá, tá? Então, a gente pode tentar colocar essas ideias. Mas eu sempre digo para vocês que eu sempre faço uma colocação de ideias, nunca uma imposição de ideias. Cada um de vocês pegam essas informações que vão ouvir aqui nesses nossos encontros e vão fazer a sua teoria, o seu caminho, vão construir a sua filosofia de vida e a sua religião, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho seguidores. Eu tenho uma porção de amigos que a gente caminha junto, que a gente pesquisa junto, que a gente busca junto, né? Essas questões espirituais. Como médium, desde muito cedo, né? Eu vivo numa família de médiums também, meu irmão, minha irmã. Nós temos a nossa experiência mediúnica e temos a nossa experiência também ligada à teoria da reencarnação. Eu conheço várias vidas anteriores minhas. Vou colocar algumas para vocês aqui, para a gente dar um pouco de risada, né? Né? E também vamos conversar sobre essa questão aí de um ponto de vista mais superior também. Eu vou iniciar novamente discutindo com vocês, né? Quem quiser conhecer profundamente o meu trabalho espiritual, deve iniciar, ou quem gosta da mídia DVD, com o seminário O Projeto Terra. Quem gosta de ler, então, através do meu livro O Projeto Terra, que vai mostrar de uma forma bastante clara, bastante objetiva, a experiência da alma humana em trânsito na superfície terrestre. Ou seja, uma alma oriunda das dimensões espirituais, vinda de outros orbes distantes da galáxia, através de um projeto chega à Terra para viver um ciclo de reencarnações, um instrumento de aperfeiçoamento. Então, basicamente, a teoria fundamentada, porque se você analisa todos os escritos, todas as histórias que existem no kardecismo, tudo, ele vai até um ponto. Ele não consegue explicar além. Por exemplo, o kardecismo não consegue explicar para você a sua primeira encarnação na Terra,
e falar da anterior à primeira encarnação na Terra, né? É claro que existem alguns textos espíritas, principalmente o famoso livro Exilados de Capela, né, que vai falar da transmigração de almas, né, para a Terra num determinado período e tal. Isso é muito legal, já dá essa ideia mais cósmica. Mas nunca foi muito bem explicado a nossa origem dentro desse plano, principalmente dessa nossa civilização aqui, eu, você, nós. Qual é a nossa origem cósmica? De onde nós viemos para estarmos hoje aqui com esta personalidade, usando este veículo corporal, este corpo, para viver uma experiência na superfície terrestre. E aquela pergunta clássica, né? Qual encarnação eu estou vivendo agora? Será que eu estou na primeira na Terra, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? Será que eu estou na última? Será que eu vou ter que voltar de novo aqui? Todo mundo fala, pô, que saco, não, voltar de novo aqui, né? Eu tô com o saco cheio desse planeta, da vida. Será que eu não estou na última, não, que eu vou me ascensionar agora? Né? Então essas questões são cruciais para a nossa experiência. Como que a gente pode avaliar o nosso momento espiritual, né? Então vamos lá. Na nossa teoria fundamental sobre o projeto Terra, então nós estamos... Eu sempre coloco essa divisão que fica fácil para a gente entender, ok? Eu vou colocar o planeta Terra aqui, vou colocar um planeta X aqui, tá? Porque nós temos que pensar cosmicamente. Se não pensarmos cosmicamente, se pensarmos só no planeta Terra, a gente jamais vai entender a nossa natureza cósmica. Você vai ficar muito terráqueo. Você vai pensar no espírito terráqueo. O espírito não tem nada a ver com a Terra. Ele está apenas de passagem por aqui. Tá? Então nós vamos imaginar aqui no alto um grande comando, uma grande inteligência que vai comandar uma coisa que eu vou chamar de projeto Terra. Esse outro planeta distante aqui vai ter um comando espiritual do planeta X. Tá? E eu vou dividir, como eu sempre divido, em 4 níveis aqui, né? Onde eu chamo de umbral, todo mundo conhece na linguagem espírita, o penumbral, né? E o plano da luz, e aqui o plano dos ascensionados. Né? E aqui no planeta X eu vou fazer a mesma coisa, porque essas dimensões, elas são dimensões físicas no universo. Elas dividem a natureza da densidade da matéria em outros planos dimensionais. Então vamos imaginar que aqui também tem um umbral, né? Tem o penumbral nesse planeta, tem o plano da luz, tem também o plano dos ascensionados. Os indivíduos que estão encarnados no planeta, na superfície do planeta, geralmente, né, se o planeta possui um umbral e uma população umbralina muito grande, certamente quem está na superfície também está no umbral. A superfície do planeta é considerada umbral. Por quê? Porque 99,99% da civilização que habita a superfície do planeta Terra não tem a mínima noção da espiritualidade. Não tem a mínima noção de que existe vida fora da matéria, que existem outras dimensões, que tem espíritos que podem conversar. Não, ela não tem, ela está travada. A visão dela é uma visão materialista, do mundo, do dia a dia dela. Então isso é umbral. Se o indivíduo morrer nessa condição, ele passa para outra dimensão, ainda nem achando que morreu, ele não entende nada do que está acontecendo do outro lado. Né? Por isso que ele vai ficar muito próximo à superfície terrestre. Porque o espírito de luz, presta atenção, um cara que é inteligente, presta bem atenção, um cara que é muito inteligente, que viveu essa vida, uma grande espiritualidade, como o Chico Xavier, como muitos outros mestres na Índia e tudo mais, quando esse cara morre, você acha que ele vai ficar no umbral enchendo o saco de gente ainda? Das pessoas, perturbando? Não, esse cara, ele já vai operar nessas dimensões de cima,
já vai cooperar com os ascensionados e certamente você não tem noção o que tem lá em cima no cosmos, no universo, para você descobrir, vivenciar de coisas maravilhosas. Então o único lugar que eu vou querer ficar é aqui na Terra, certo? Eu tenho uma galáxia inteira para me explorar. Por exemplo, eu sou um cientista, por exemplo, que a minha especialização na área da física foi astrofísica e cosmologia. Você imagina, gente, a hora que eu morrer nesse planeta, o único lugar que vocês vão me achar é a Terra. Estou lá para as estrelas, viajando para a galáxia, para o cosmos. É tudo que eu adoro conhecer, adoro curtir, com outras civilizações extraterrestres e tal. Estou aí para o espaço. A Terra vem aqui de vez em quando para comer umas pizzas. Né? Também, né? Tem coisa boa aqui na Terra. Então a gente pode ter essa visão mais liberta da Terra, não uma visão de apego às coisas desse mundo, né? Você é um indivíduo, aí você vai se entender como um indivíduo que na verdade é um cidadão do universo. Nós somos cidadãos do cosmos, nós não somos terráqueos. Então essas inteligências, por exemplo, que comandam e organizam todos os planos inferiores até a vida na superfície terrestre, essas inteligências aqui, elas que projetam e constroem os corpos biológicos que serão utilizados pelas almas que irão vestir esses corpos para interagir em projetos em civilização de superfície. Então, basta vocês perceberem o seguinte, que as primeiras almas que chegam à Terra há milhares de anos atrás, para viver as primeiras experiências reencarnatórias na linhagem humana, porque os primeiros humanos a chegar na Terra é mais ou menos uns 40 mil anos atrás só. Antes, só o reino Deva usava o planeta Terra como experiência física. Durante milhões de anos. A era dos grandes dinossauros, o período, né, de grandes habitações, que é o Triássico, o Jurássico, né, e o Cretáceo, são os grandes períodos geológicos da Terra, com os grandes répteis gigantes, né, isso há mais ou menos, né, 300 milhões de anos atrás, e o Cretáceo terminando há uns 60 milhões de anos atrás, com a morte e a extinção dos grandes répteis gigantes. E passa 60 milhões de anos. Neste último período aqui da história geológica do planeta, é que o homem vai aparecer. Tá? O homem é trazido de fora por essas inteligências, implanta esses corpos biologicamente e, é óbvio, começa a trazer de outros orbes grupos de almas que vão ser instalados em grandes cidades astrais, construídas também por essa inteligência, é uma infraestrutura que é pronta, e os grupos de almas chegam à superfície, ao orbe terrestre. Elas chegam dentro de um plano, elas podem ter partido de outros orbes, de outras experiências planetárias. Elas vêm para a Terra para cumprir parte da sua experiência no plano denso da matéria. Típico, né? A experiência do grupo de almas do planeta, da estrela Capela, né? Eu tenho um seminário inteiro, uma palestra sobre os exilados de Capela, onde a gente fala claramente. Então, uma ordem de espíritos que sai, vem, se instala no astral e prepara a sua jornada planetária. Se nós tivermos uma visão bastante transcendental, assim, ou seja, a alma que é o importante, concentrarmos na alma, vocês vão perceber que nós vamos nos desapegar e levar muito de forma diferente a nossa vida física aqui na Terra. Sem muita neura, ou seja, sem neuras com as picuinhas, com aquelas coisinhas, né? Tem gente que se encrenca, sofre por tanta porcaria, né? Chora por tanta bobagem, né? Passa mal na vida às vezes porque não poder comprar um sapato, porque não poder comprar uma calça nova, aquelas bobagens, né? de filho, de filha, né? E às vezes é adulto mesmo, que se mata porque não pode comprar um carro 0 quilômetro, né? Não é verdade? Então, os mentores que estão organizando a experiência desse grupo de almas, vai então projetar, presta atenção que eu vou falar para vocês, eles vão projetar
um número X de encarnações, de passagens pela matéria, que essas almas, em média, deverão ter para cumprir a sua experiência no projeto Terra. Então, veja bem, ninguém é muito burro nesse mundo, as pessoas são muito inteligentes, dotados de uma avançada estrutura científica e inteligência. Então, todo o planeta Terra é um planeta extremamente organizado. É só você pensar que o cara que projetou esse organismo biológico, a perfeição desse organismo biológico, as raças que construíram ele tem que ser raças muito inteligentes. São verdadeiros deuses para nós, criador do nosso corpo biológico, acoplado com perfeição à nossa consciência, à nossa alma, ao nosso espírito que vai operá-lo. Então essas inteligências são muito avançadas, então elas não dão ponto sem nó, elas sabem de antemão, então eles projetam muito claramente, com bastante perfeição, o número de encarnações e as situações que esse espírito vai vivenciar aqui na Terra, para que a sua consciência possa levar dessa experiência planetária Terra o maior índice de aproveitamento possível. Só que nessas regras do jogo, como a lei operante neste planeta é a chamada lei do karma, fundamentalmente a lei do karma é a lei das trevas, ou seja, a lei fundamental é a hora que o espírito encarnar, ele não vai se lembrar de nada daqui para cima. Ele vai viver intensamente toda a atividade emocional que estiver na superfície da Terra. Então, olha que interessante. Se esse grupo de almas chega aqui, mais ou menos há uns 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ele para no astral Terra, ele olha para baixo, eles não são burros, todo mundo sabe o que vai enfrentar. Todo mundo sabe que as sociedades eram extremamente primitivas, ou ia encarnar em Roma, ou encarnar como judeu, ou encarnar ali na África, dependendo da sua horda, você tinha E aí era planejado para você quantas encarnações você deveria vivenciar no projeto Terra para depois partir. Então veja bem, geralmente esses comandos vão planejar mais ou menos, vamos calcular aqui umas 15 encarnações. Eu vou explicar para vocês por que as pessoas acham que estão aqui, dizem, eu era pedra. Tem gente que é tão, né, tem uma visão tão primitiva das coisas, que acha, eu era pedra, depois fui evoluindo, aí virei uma planta, depois fui evoluindo, virei um cachorrinho, um gatinho, um animal, né, um peixe, depois fui evoluindo, passei por reino humano, né? Isso lá na Lemúria, lá não sei aonde, os primeiros, né, Neanderthalopes erectus, aquelas coisas todas. Né? Mas as coisas não são assim. Hoje a física quântica está questionando a teoria evolucionária de Darwin. A alma, ela chega muito tempo depois. A alma não tem muito a ver, esse nosso espírito humano não tem muito a ver com a evolução animal, com a evolução dévica, com os elementais da natureza. É uma outra ordem evolutiva. Na verdade, a alma humana, o reino humano, empresta planetas já organizados e estruturados de um ecossistema para implantar o homem dentro desse ecossistema. E olha, por que 15 encarnações? Eu vou explicar para vocês que 15 encarnações é tempo pra caramba num projeto planetário específico. Ninguém está passando aqui 30, 50 mil anos na Terra. Pô, haja paciência, né? Entendeu? Então, na verdade, olha, se vocês fizerem a conta comigo, em média, na antiguidade, há uns 2, 3 mil anos atrás, a vida média de um cidadão, para o cidadão passar de 50 anos era difícil. Primeiro, as doenças. Não se tinha cura para muitas doenças. Certo? Saneamento básico, não tinha, cidades eram muito primitivas e muitas guerras e conflitos. O cara tomava uma espadada no dedão e já morria com infecção. Então era a vida, a expectativa de vida das pessoas, se você fizer um estudo mesmo histórico, tem a época que era 30 anos a vida média das pessoas. Sabe?
Hoje, em nosso planeta, no Brasil, a expectativa parece que é 65 anos, né? Nos Estados Unidos é mais uns 80, e essa é a expectativa de vida média das pessoas. Então vamos calcular por baixo, vamos fazer uma estatística que 60 anos a vida média das pessoas na superfície da Terra, encarnados. Então, uma estatística com 60 anos aqui na Terra, a vida média, que ela vai levar aqui. Se ela viver 15 encarnações sucessivas, de 60 anos, quanto tempo dá? Multiplica 15 vezes 60 para mim. 6 vezes 5, 30, vão 3? 900 anos. Não é? 15 vezes 60 dá 900? Então, veja bem, ela gastou 900 anos encarnados. Mas, a maioria das pessoas, quando morrem, você pensa que o cara morre e fica lá no limbo, igual os crentes ficam pensando, né? Lá no limbo, esperando o juízo final, né? E depois encarna de novo, e nem não tem vida pós-matéria. Não. No mínimo, ninguém reencarna antes de 50 anos. É muito difícil. E o período, tem almas que passam 200 anos entre uma encarnação e outra. Eu vou chutar uma média aqui para vocês, eu vou colocar uma média para vocês de 100 anos, vai. Após 100 anos de vida no plano astral, o comando prepara a sua próxima reencarnação. Então vamos colocar aqui mais 100 anos fora da matéria. Agora presta atenção, é óbvio que como somos espíritos, a nossa natureza é espiritual, é óbvio, gente, que a maior parte do tempo eu preciso passar fora da matéria. A vida no mundo material é uma vida artificial para a alma. É uma vida totalmente artificial. Nós não somos daqui. Por isso nós não gostamos daqui. Nós nos sentimos extremamente solitários, enclausurados dentro de corpos. Nós vivemos uma vida completamente vivendo as nossas emoções nas mais profundas raízes. E nós não conseguimos dividir isso com ninguém, não é? É uma experiência extremamente dolorosa para um espírito que estava numa outra condição. Então, por isso que programaram, e graças a Deus fizeram isso, programaram a nossa morte no plano físico. Os corpos biológicos já vêm com a programação da morte neles. Graças a Deus, né? Porque, bicho, jogar você dentro de uma cela e dar prisão perpétua para você é legal? Ninguém gosta, né? Mas se você ganhar a prisão perpétua, ou seja, mas quando você vai para uma prisão, você sabe que vai ficar 10 anos só lá, depois você vai sair, né? Ou que você vai sair, já é uma outra expectativa. Agora faz a conta, 15 vezes 100, dá 1.500 anos. Pega 900 mais 1.500 anos. Quanto tempo você já passou na Terra? Com 15 encarnações? Mais de 2.000? Vocês estão me entendendo? Então, veja bem. Então não tem aquele cara que está na 1000ª encarnação. Principalmente porque não tem sentido. Vocês têm que entender que o cosmos é tão grande. E eu vou contar umas coisas que acontecem também. Vamos supor que o seu mentor programa para você. Vamos supor que você veio daqui. Sua horda veio anteriormente de um planeta que passou por transições e mudanças estruturais. Aí, a sua horda foi designada, um grupo de almas veio para viver uma experiência na Terra. Então vamos supor que você desce e vive uma encarnação aqui, morre, retorna para a sua cidade fundamentada. Volta. Depois de uma terceira reencarnação, é muito provável que nesses 100 anos que você passa vivendo nessa comunidade astral, é muito provável que você saia passear, os caras te levam para dar volta no cosmos, nas estrelas, em outros mundos. Você volta àquele planeta que você viveu uma encarnação. E é possível, presta atenção,
Isso eu já ouvi as histórias dos espíritos, me contam, me mostraram isso bem claro, que existem almas que vivem umas encarnações na Terra e vão para o astral. Aí o comando leva ele para um outro projeto, não toda a ordem, só ele mesmo, é escolhido especialmente para isso, de acordo com a sua vivência cósmica. Aí ele vai pleitear uma encarnação em um outro projeto. Aí ele vai no mundo, e às vezes esse mundo pode estar muito mais avançado que a Terra, certo? Enquanto a Terra está na Idade da Pedra, na Idade Média, lá naquela coisa antiga, na Idade de Roma, ele sai e vem viver uma encarnação num planeta altamente tecnológico na superfície, sofisticadíssimo. Aí ele vive uma encarnação aqui, vive 70, 80 anos, e usa um corpo, às vezes, de ET, diferente do corpo que ele estava usando aqui na Terra, uma coisa completamente diferente, adaptado a esse outro mundo aqui, na galáxia. Aí ele vive essa experiência, morre, vai para o astral de novo. Aí ele volta para o astral Terra e é obrigado a encarnar neste mundo de novo, na Idade da Pedra. Por isso que às vezes você tem, por exemplo, um Leonardo da Vinci, por exemplo, que lá na Idade Média, 1500, ainda vai não sei quanto, fazia ele sozinho uma diferença incrível. Ele era um cara estranho num planeta muito primitivo, um homem com muitas ideias, com muita visão de questões avançadas, mas que era impossível ele executar, né, com ferramenta de pedreiro. Imagine um indivíduo que foi num mundo onde tinha TV a cores, rádio comunicador, sofisticação voando pelos ares. De repente você traz ele de volta, como é que você vai fabricar ou pelo menos fazer as coisas com ferramenta de pedreiro? Eu pergunto para vocês, algum de vocês já tentou consertar um relógio de pulso com ferramenta de pedreiro? Quais as ferramentas mais sofisticadas que existiam há 2000 anos atrás? É complicado, né? Você não conseguia fazer tecnologia naquela época, era muito difícil. Então, veja, baseado nisso, nessa visão cósmica, a teoria da reencarnação é uma teoria projetada, a alma projeta essas reencarnações, e cada vez que você sobe, o comando de ordem, os seus mentores vão avaliar juntamente com você a sua experiência, e você vai viver a vida continua, aqui você tem uma sociedade, aqui cidades, você vai aprender, escolas, teatros, você vai para outros mundos, vai excursão para fora da Terra, encontra com os ETs, tem muito ET circulando por aqui, certo? Depois de um tempo, passa 100 anos, olha, aí o cara fala, putz, você vai ter que encarnar de novo, ou porque eu vou ter que mesmo, né? Aí prepara a sua encarnação, entendeu? Diz que você vai resgatar muitas coisas ligadas às vidas anteriores, certo? E aí você desce e vive uma experiência numa outra situação. E dizem os indianos, né? Os indianos têm um modelo muito interessante para a teoria reencarnatória, que é chamada roda de Sansara, que é a roda do karma. Então, os indianos colocam a experiência mais ou menos assim, ó, que todas as encarnações é como se fosse uma roda, e essa roda está em movimento. Vamos supor que você tem uma encarnação, você está aqui em cima nessa roda. Nesta posição, você é rei. Você encarna numa situação nobre, numa família nobre, você tem todos os dharmas. Mas vamos supor que você encarna como senador romano, um cara nobre em Roma, rico, com todo acesso à cultura, aos bens materiais da época provido pelo Império Romano. Mas o que você faz com isso? Você continua querendo fazer a guerra, escravizar as pessoas, você vai ter escravo na sua casa, né? Entendeu? Você vive uma vida, você oprime as pessoas, você massacra as pessoas, você vive como, né? Mas essa roda está girando. Aí, posteriormente, você pode ter uma encarnação numa situação aqui, depois aqui, e posteriormente uma encarnação lá embaixo. E essa roda, ela pode estar virando de muitas maneiras. Ou seja, você pode viver uma vida como rei e já na próxima encarnação estar aqui embaixo. Você encarna como um súdito ou como um escravo, né? Ou como um escravo. Mas isso
Estava no script, está tudo no script. Esse comando aqui sabe tudo, essas 15 encarnações projetadas, o cara já projeta tudo. Isso, porque não tinha o que fazer, né? O cara olhava lá de cima, ele estava lá em cima, ele olhava lá para baixo, antes de encarnar, o que tem? Se ele tem que encarnar numa sociedade romana, no Oriente Médio, bicho, o que você vai escolher? Tem 3 situações, ou você vai para a elite, ou você vai para o inimigo, para a plebe, sabe? E aonde que você acha que tem mais vaga para encarnar? Você acha que tem muita vaga de rei? O rei tem uma meia dúzia, né? Família real, quantos vai ter? E agora, e a plebe lá embaixo, a grande massa? Não tem vaga doidado para encarnar? Então, a maioria das almas vai viver a experiência mais naquela faixa. É aquela velha história. Vamos pensar hoje o planeta Terra. O planeta Terra, nós temos 6 bilhões de habitantes encarnados na Terra hoje. Tá? É claro que há 2.000 anos atrás, se você fizer uma conta, não tinha 500 milhões de pessoas na Terra. Posso tomar para a civilização do planeta inteiro. Não tinha 500 milhões, não tinha, porque não tinha condições de popular, de manter a população em grande escala, em termos de recursos alimentares, em termos de recursos naturais. Então a civilização era muito pequena. Então, por isso que as vagas para encarnar na Terra não era muita. E o número de hordas que chegava, por isso que eu estou falando para você, a nossa civilização hoje aqui, tem muitas almas vivendo primeira e segunda reencarnação aqui no orbe terrestre. Porque são almas que vieram em massa no final do ciclo. Vieram há 500 anos atrás, vieram há 300, a 200 anos atrás. Estão vivendo a primeira, a segunda, tem almas que estão vivendo a primeira. Já vieram aqui para o agito final. Também trazendo o resgate de outros mundos. Então é óbvio que este projeto chamado kármico, que é a chamada roda, que você vai viver várias etapas dessa roda, para você levar para a sua consciência todas as condições, já faz parte do projeto. Antes da sua primeira encarnação na Terra, a alma, ela vem, ela estuda, ela vem às vezes por séculos, ela se prepara para vir para a Terra. Às vezes uma alma morre no mundo, a próxima encarnação dela, num sistema físico, numa experiência física, vai ser daqui a 150 anos. Então durante esses 150 anos, ela vai se preparando para a próxima encarnação, às vezes para um outro mundo que ela vai vivenciar uma experiência física da matéria. É óbvio que os diversos mundos onde operam vidas físicas e experiências físicas pela galáxia, eles não são todos iguais. Existem mundos onde a lei é kármica, mas existem mundos onde a lei não é kármica. Quando o comando não é kármico e sim um comando da luz, as almas na superfície passam a ter acesso à luz. Mas aí vocês vão perceber o seguinte, que viver na luz, na superfície terrestre, não tem muito sentido. Por isso, os projetos de luz na superfície são curtos. Porque à medida que o espírito adquire luz, mesmo na superfície terrestre, o que ele vai querer? O que vocês acham que o espírito, quando atinge luz na Terra, vai querer? Vai querer ir embora, porque ele sabe que aqui que é o bem bom. Aqui que ele tem a liberdade, os graus de liberdade para viver o universo. Ele não precisa arrastar um corpo físico. Porque os corpos físicos, eles são tipicamente projetados para ambientes planetários. Por isso que transportar o nosso corpo físico para Marte dá pepino, levar o corpo físico para a Lua, tem que levar aquele puta traje espacial, puta para manter o corpo, né? Isso é um saco. Sabendo que você agora mesmo deita o corpo aqui, sai fora do corpo de projeção astral, vai para a Lua, vai para Marte, tranquilo, né? Sem foguete, sem essa parafernália eletrônica toda, apenas com a capacidade natural do teu ser. Então, isso é a montagem. Agora, em cima disso, nós vamos repensar a história. Vocês vejam que o cristianismo, a física quântica, ela está chegando à conclusão, presta atenção, se vocês lerem, existe uma teoria na biologia que vocês podem procurar, chamada teoria da pontuação.
que ela vai questionar a teoria evolucionária de Darwin, admitindo que nenhum organismo biológico poderia se desenvolver por si só na superfície terrestre se não houvesse uma inteligência externa à matéria que realizasse esse organismo, que projetasse esse organismo. Por si só a natureza não ia criar a vida e não ia criar esse organismo tão sofisticado por si só, sozinha. E aí a alma, ou seja, a consciência, a inteligência seria fruto da evolução do cérebro. Porque Darwin, se você pegar uma teoria científica, a ciência, ela é tão atrasada em nosso mundo, essa ciência oficial, ela é tão atrasada, que ela acredita que a inteligência, esse ato de eu pensar, de eu sentir essas emoções e controlar as coisas, é fruto de uma evolução de um organismo biológico que começou lá nos oceanos há 1 bilhão de anos atrás, de uma forma unicelular. Esse organismo por si só e naturalmente foi evoluindo a organismos cada vez mais complexos, até que o homem erectus andou sobre a Terra com uma capacidade cerebral de desenvolver a inteligência. Ou seja, então a inteligência, ela só existe dentro do cérebro humano. Então a física quântica e umas questões está questionando isso e demonstrando que os átomos, os elétrons e os prótons jamais desencadeariam um processo natural de formação de sistemas complexos por si só. Não funciona. Se o espírito não for e a consciência não for anterior à matéria, fora desse organismo, para organizar o organismo biológico, a física não funciona, a vida não funciona. Portanto, a teoria cristã, por exemplo, os cristãos não aceitam a reencarnação. Para eles, a vida começa agora, aqui. No meu nascimento, a alma é gerada no meu nascimento. E aí eu vou ter vida eterna, depois que eu morrer, minha alma continua. Mas o cristianismo, né, e as religiões cristãs que pensam desse jeito, porque o espiritismo é uma religião cristã também, mas aquela religião católica, os crentes que não aceitam a reencarnação em hipótese alguma, né, a teoria fundamental dele é a seguinte: eu nasço, não importa a forma com que eu nasça, eu vou morrer, eu vou estar habitando 3 situações, né, após a morte: ou é o céu, ou é o purgatório, ou é o in. E se você for para o inferno, o que acontece com você? Não tem mais saída, não tem segunda chance. Se você estiver no purgatório, então vamos ver lá, né? Vamos ver o que nós vamos fazer contigo. E se você foi bonzinho, direitinho aqui? Mas vocês vão ver, gente, que é impossível. Uma alma que encarna no Império Romano vai ser educada, condicionada, aprisionada naquelas condições, ela vai ser exatamente aquilo que Jesus dizia para o soldado romano: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. São crianças, né? São seres humanos ainda nas trevas da sua densidade material, que não despertaram a sua consciência para a sua verdadeira natureza divina ou sua natureza espiritual. Eles estão muito adensados. Mas eu e o Senhor, Pai, sabe que mais cedo ou mais tarde eles vão sair da matéria e vai estar tudo certo. Jesus fazia um discurso exatamente de um ser desses níveis aqui, ó, que tinha exata consciência de tudo isso que estava acontecendo. Então, quando ele olhava um homem em forma de um soldado, ele falava assim: coitado, ele está nessa condição, mas uma hora ou outra ele acorda. Uma encarnação ou outra ele acorda. Quando ele morrer, ele vai ver uma coisa bem diferente, né? Por isso que Jesus fala para os 2 ladrões lá, né? Esquenta a cabeça que hoje mesmo nós vamos estar lá em cima tomando um chá. Né? Porque, pô, ninguém morre, né? Tudo é uma experiência para a alma, para a consciência, né? Então, as pessoas vão vivendo essas várias encarnações diferenciadas. E é óbvio que nas últimas encarnações, quando você está na 14, na 13, 15, o seu comando já sabe disso. Então esse comando já começa a preparar em você pequenas aberturas. E prepara o teu karma com uma certa inteligência.
Até antes de você encarnar, você vai ser preparado para essa nova vida. Eles manipulam tecnologicamente e você já nasce um grande médium, um grande vidente, um indivíduo que está começando, ou seja, interage com o outro lado. Então esse indivíduo, certamente, por força da sua própria natureza kármica, vai ser um espírito diferente aqui na Terra. Tá? Porque ele está se preparando para partir, para ascensionar. Isso significa que a última encarnação sua na Terra é uma preparação para a ascensão. Porque a hora que ele terminar a última, ele vai fazer parte desse tipo de grupo de almas que a gente chama de ascensionados. E esses ascensionados são os espíritos que cessaram suas experiências kármicas na Terra, ou o seu ciclo reencarnatório. Por exemplo, a Igreja Católica não explica, ou aqueles que não defendem a teoria reencarnacionista não explica como é que o indivíduo pode nascer aqui na Terra com todos os defeitos, cego, torto, arrebentado, se arrastando a vida inteira no chão aqui. Por quê? E o outro nasce belo, maravilhoso, rico, numa família milionária. Aí você pergunta, e a justiça de Deus? Cadê? Né? Se todos nascemos agora, por que você é diferente de mim, tem as melhores condições? Só mesmo uma teoria reencarnacionista para explicar que esse indivíduo viveu uma vida de rei. Aí numa outra, ele vai viver uma vida muito dolorosa. Quem acompanha a literatura espírita, classicamente sabe, né, da história de Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier. Né? O grande mentor de Chico Xavier. Ele, através de Chico Xavier, psicografa 2 livros. E esses 2 livros contando a sua própria história. O primeiro é há 2000 anos atrás. Quem quiser pegar essa literatura é muito conhecida de Chico. Então, neste primeiro livro, ele vai contar a história, né, que ele era um senador romano. Inclusive um senador que foi lá trabalhar na Palestina, porque na época de Jesus estava na Palestina, e não se esqueçam que Jerusalém, toda a Palestina era dominada pelo Império Romano, ok? Inclusive nós tínhamos, na época da crucificação de Jesus, o governador Pôncio Pilatos, que era o governo interino de Roma, mas mesmo assim você tinha o rei Herodes, né, que era o rei judeu na Palestina, mas a Palestina foi invadida pelos romanos, dominada pelo romano, né, na grande expansão do Império Romano, e ali você tinha um senador, né, como é que é o nome dele mesmo? Eu marquei aqui para não esquecer, peraí, senão eu esqueço, não vamos falar bobagem, né? Olha quem dele é Publius Lentulus, era o nome do Emmanuel naquela encarnação. E conta a história que ele tinha um cargo, né, que depois foi assumido pelo Pôncio Pilatos. Ele trabalhava ali, e conta a lenda, a história, ele conta, né, que ele foi procurar Jesus para curar a sua filha Flávia, que tinha lepra, era leprosa. Então ele teve esse contato com Jesus, como senador romano. Aí o segundo livro que ele vai escrever, através de Chico Xavier, é 50 anos depois. Ele morre, esse senador romano morre em 76, acho que foi em 76. Ele morre no desastre do Vesúvio de Pompeia. Ele morre na erupção do vulcão da cidade de Pompeia. Muito bem. Aí no próximo livro, chama 50 anos depois, então, que ele vai reencarnar, 50 anos depois ele vai reencarnar novamente. Olha, dando aquela média que eu falei para vocês ali, né? Mais ou menos 50, o mínimo, para reencarnar.
Aí ele vai encarnar na Grécia como um escravo judeu, como um judeu que vai viver uma vida de escravo. Ele conta que o nome dele era Nestório, né? E que participava das reuniões secretas nas catacumbas de Roma como um cristão, porque a religião cristã ainda era subversiva, e eles se reuniam nas catacumbas de Roma lá, né, para fazer seus cultos cristãos, mostrando que você encarnou primeiramente numa vida de senador, você perseguia até os cristãos, e depois ele encarna como um judeu na Grécia, em Éfeso, na cidade de Éfeso. Depois ele vai, né, certamente para Roma, e ali ele é perseguido pelos romanos. Ele está onde agora? Está na situação inversa. Claro que já foi corrompido todo aquele ego, aquela coisa que um romano tinha, né, de poder. É engraçado, porque uma vida você pode viver assim, mas o plano astral coloca você depois numa outra situação, mas você não se lembra do anterior, tá? Mas o interessante é que quando você morre, depois das duas, você vai para o astral, aí você vai avaliar o teu ser. E conta a história que mais para frente o Emmanuel, né, nos conta que ele vem encarnar como Padre Manuel de Nóbrega, que vai fundar a cidade de São Paulo, a cidade de Salvador, Bahia, um dos fundadores da cidade, né? Entendeu? Muito bem. Para que nós possamos entender esses dados históricos aí, por exemplo, o Gasparetto, que tem uma ligação muito profunda com os espíritos artistas, com os espíritos pintores, né? Ele conta claramente, um de seus mentores espirituais, um que pinta muito com ele, é o Michelangelo, tá? Então o Michelangelo, grande artista, um famoso artista, ele tem uma encarnação no Brasil, no Nordeste brasileiro, na época do Império, lá atrás, mas ele encarna como feitor de escravo. Ele vai trabalhar numa fazenda como feitor de escravo. Então é um indivíduo que nesta vida ele judia muito dos escravos, tal. E na próxima encarnação ele vem como aleijadinho. Então a próxima encarnação do Michelangelo, depois do feitor escravo, ele vem como aleijadinho. Então o que acontece? Ele vem com toda a capacidade artística de Michelangelo, mas com o resgate kármico da sua vida de tortura e sofrimento que ele impôs a seres humanos. Ele vai ter uma doença que o deteriora todo, né? Certo? Entendeu? E ele, você vê, conta a história que mesmo todo doente, sem, né, poder pegar um martelo, uma ferramenta, ele amarra o martelo nas mãos e trabalha, né? E faz aquelas obras maravilhosas, que é as obras do Aleijadinho. Mostrando que o indivíduo passa nesse planeta por diversas etapas de experiências sucessivas. Eu vou contar a história de um amigo meu. Agora, esse nós fomos investigar. Nós fomos atrás da história dessa pessoa. Né? Então nós tínhamos uma amiga, eu não vou citar o nome por questão de ética, de amizade desses meus amigos, né? Mas eles eram um casal aqui, tá? Um casal muito interessante, ele chinês e ela brasileira, nesta vida. E ela era uma médium incrível, uma médium fantástica, essa mulher. Às vezes, ela entrava numa personalidade de outra vida dela e vivia aquela personalidade como se fosse um outro espírito incorporado, tá? Mas não, ela pegava, por exemplo, incorporava uma indiana antes de Cristo, ficava falando a língua sânscrita perfeitamente. Se você chamasse um indiano, o indiano conversava com ela, entendeu? Então ela assumia essas personalidades, as vidas que elas tinham vivido. Então, por causa disso, nós fomos fazer uma investigação espiritual com ela para analisar as vidas anteriores
desse casal que veio através de várias encarnações sucessivas, até encarnando o próximo, vivendo experiências. Aí eu vou mostrar para vocês como a experiência reencarnatória doutrina o espírito. Como que o espírito ele passa a ser doutrinado no sentido do desenvolvimento do amor através da experiência reencarnatória. Como é que ela funciona? Há mais ou menos, na época de Roma, do Império Romano, esses dois indivíduos eram da família nobre em Roma, da elite romana. Esses mesmos dois aqui, tá? Chinês e ela é brasileira. A história deles é muito interessante. Nós ouvimos ela inteirinha, foi contado, foi mostrado pra gente e tudo, né? Eles viviam juntos, mas não se amavam. O marido começou a ter um caso com uma outra mulher. E ficou apaixonado por essa outra mulher. Certo? Só que pelas leis de Roma na época, você não podia muito largar da sua esposa e ficar com outra, não. Era um negócio meio rígido lá. Então, ele queria por toda a lei, né? Porque ele queria largar da mulher, viver com essa outra mulher, mas sem as perdas que o Império Romano poderia impor, inclusive de bens e tudo mais, de grana. Então, o resultado, ele resolveu matar a sua esposa verdadeira, para ficar com essa amante, vamos assim dizer, né? Então ele vai planejando um jeito, dá um tempo, ele planeja um jeito, contata até a pessoa, porque tem que parecer um acidente, não pode ir lá assassinar a mulher que dá problema para ele na elite romana. Também tinha leis em Roma muito sérias, também muito rígidas. E nesse meio tempo, a sua esposa descobre o plano de assassinar, dela ser assassinada pelo marido. Ela fica tão nervosa, mas tão puto da vida com seu próprio marido, que envenena-o numa taça de vinho. Mata o marido. Presta atenção, ela mata o marido, de tanto ódio que ela fica do marido, porque o marido vai largar dela para ficar com outra, e tinha planejado matá-la, que ela planeja matar o marido antes, e mata o marido antes, dando-lhe uma taça de vinho envenenada. Vamos ver o que acontece. Então o marido morre, e vai para o astral. Agora, você imagine esse marido morto no astral, o ódio que ele não tem da mulher. Você acha que ele está lá assim, ele vai ficar louco para matar a mulher, ele vai fazer tudo. Isso é verdadeiro encosto. Você está pensando que você se livra do teu inimigo matando ele? Você piora mais a situação. E nesse caso, a situação ficou brava. Porque esse espírito ficou tão em cima da mulher, odiando, onde ela ia, ele ia atrás, onde ela ia, ele ia atrás. E vocês falam assim, mas Laércio, cadê a justiça divina? Os espíritos não vão lá limpar a casa da mulher. Mas limpar a casa? Se você é sujo, vai limpar o quê? Eu sempre falo que todo mundo tem o encosto que merece. Todo mundo tem o encosto que merece. Então não se esqueça que ela fez por merecer aquele próprio encosto. Então, vocês sabem, quando vocês assistem aquele filme O Segredo, né? Todo mundo tem assistido hoje o famoso filme O Segredo. E vocês sabem que uma energia colocada mental, né? Uma força mental condicionada é poder sobre a matéria. Você causa força matéria. Resultado, essa mulher pegou leucemia depois de 9 meses que o marido tinha morrido. Ela ficou com câncer, leucemia, e foi definhando. Enquanto essa mulher não morreu, ele não teve sucesso, mas morreu, certo? Agora vai os dois no astral. O que vocês acham que os dois ficam fazendo no astral? Tocando beijinho? O ódio instaurado ali não cessa. Eles não, porque eles estão no umbral, eles não são espírito de luz.
Vieram de uma puta sociedade densa, primitiva, de valores densos. E aquele ódio. O que o plano astral faz? O plano astral separa, pega, põe numa cidade e põe outro numa outra cidade. E não deixa as pessoas se encontrar. Tá? E ele sempre lembrando, aquela mulher, aquela corna, aquela não sei o que tem. E não pode se ver, aquele ódio instaurado. Aí prepara uma encarnação para os dois, depois de um tempo. Vamos seguir a encarnação dos dois. Tá? Aí eles são encarnados numa tribo africana, ó, ali na região, na África, que é tudo meio perto ali, né? Eles são encarnados ali na África, mas em duas tribos inimigas. Um encarna numa tribo e outro encarna na outra. Tribos inimigas que vão ficar guerreando o tempo todo. Quando eles estão na fase adulta, há uma guerra entre essas duas tribos muito primitivas, que a guerra é tão que eles ficam presos, amoitados em duas trincheiras, assim, não podem sair, que eles acabam morrendo de fome. Eles morrem de fome. E continuaram guerreando ainda, sem saber da vida anterior, mas um ódio que perdurava lá no inconsciente. Uma tribo muito primitiva. Aí eles morrem e vão para o astral. Aí eles vão fazer o balanço das vidas anteriores, né? Eles vão lembrar daquela anterior e falam, e aquela pessoa que eu odiava tanto, e descobre que era o inimigo dele ainda. O ódio acumula. Tá? Passa-se um tempo na separação, aí o plano astral vai preparar a próxima encarnação desses dois. E eles vão descer agora, encarnar na Índia. Agora o astral usa uma jogada muito técnica. Primeiro encarna ela. Tá? Encarna ela. E depois de 17 anos, essa mulher fica grávida. Quem se acha que vai ser o filho dela? As pessoas acham que há uma gêmea, é o meu marido da vida anterior, meu amor. Não, às vezes o teu amor não vai ter teu marido, vai ser teu filho nessa. Entendeu? Então, presta bem atenção. Aquele espírito gera um filho. E aquele filho é o seu ódio de vidas anteriores. É seu inimigo de vidas anteriores. É seu amante de vidas anteriores e a causa de muito ódio. Então ela passa a vida, ai meu amorzinho, meu filhinho lindo. Ai que coisinha bonita. Né? E dá de mamar, e toca fraldinha. Ai que maravilha. Passa a vida inteira amando aquele filho, né? Perfeito? Aí a mãe morre primeiro. E o filho amando a mãe também com aquele amor de mãe, né? Tal. Aí a mãe, quando morre, vai fazer o balanço das vidas anteriores. Aí descobre o que ela vai descobrir? Que ela vai começar a procurar. Quando ela lembra daquele indivíduo que ela odiava muito, aquele ódio está lá. Volta de novo à tona. Aí ela vai querer o quê? Procurar. Onde que está esse negro para me completar minha vingança? E qual não vai ser a sua surpresa quando ela descobre que aquela criatura que ela mais odiava em vidas anteriores, por 1000 motivos, é o seu amado filho. O que os mentores espirituais fez? Ele neutralizou o ódio. O indivíduo não consegue mais odiar, porque começa a perceber a experiência cósmica de tudo, ou seja, a energia cósmica envolvida em toda a experiência terrena. Por essas experiências o espírito vai ficando mais lúcido, mais cheio de luz. E aí as próximas encarnações podem ser encarnações muito mais amenas, onde eles vão viver uma vida muito amorosa, muito próxima e muito progressista. E claro, né, preparando sua partida definitiva da Terra. Então dessa forma, né, e o plano astral tem uma coisa lá no mundo espiritual chamado registro acástico. Nas cidades astrais, quando o espírito começa a ter acesso a essa cidade da luz aqui,
existe uma tecnologia muito sofisticada no mundo astral, que ele entra numa máquina, por exemplo, ele senta, como se fosse colocasse um capacete na cabeça, ele entra, e essa máquina vai transportá-lo para as suas vivências anteriores. Ele vai viver virtualmente as suas vidas anteriores, uma tecnologia que vocês nem imaginam. Eu fui levado a uma dessas máquinas para ver umas vidas anteriores minhas, e eu vivenciei novamente a hora de minha morte, em várias encarnações. Uma vida bem lá atrás que eu tinha, olha, eu lembro, mas a história foi perfeita. Eu fiquei uma noite inteira vivendo essa história, com uma perfeição, e quando acordei, com a perfeição da história toda na cabeça, muito clara. Claramente, saída do corpo aqui, levada para a cidade astral, explicando tudo para mim, falou, agora você senta aqui, você vai vivenciar uma experiência, nós vamos abrir para você uma vida anterior sua. E vamos abrir outras à medida que você for tendo condições. E nós vamos permitir que você leve essa informação para a sua vida de superfície. Então foi só sentar, eu fui transportado, como se eu fosse transportado, eu fui transportado para a China antiga. E aí a situação era essa, existia um vilarejo na China antiga, e a China estava em conflito com os mongóis, com as tropas do Grande Khan, aquela coisa toda, certo? E eu era um general chinês, um general do exército chinês, que fui encarregado, né, de guardar um vilarejo, uma cidadezinha pequena, mas eu tinha 300 homens ao meu comando, era muito pouco. E as tropas do Gengis Khan vieram invadir aquela cidade com mais de 10 mil soldados. Você imagina o que aconteceu com a gente? Um verdadeiro massacre. Eu lembro das batalhas, gente. Essa máquina ela é tão perfeita que você olha, você fica assistindo toda a cena acontecendo aqui. Quando você estivesse a 1 metro de altura, 2 metros de altura, você no meio da cena, os soldados. E chega uma hora que você sabe quem você é ali. Chega uma hora que a máquina faz assim com você, ela joga você dentro do personagem, você entra dentro do cara, o cara lutando, você não faz nada, você só sente, você sente todas as dores, toda a respiração, toda a ofegação daquele indivíduo naquela situação. Isso que é videogame de terceira geração. Não esses Atari, esses, né, PlayStation, esses não tem noção do que é videogame lá em cima. Né? A emoção volta, as dores voltam de novo, só que você não controla o cara. O cara está fazendo a luta, está lutando. Eu lembro claramente que ele parou perto de uma cerca, esse general levantou a espada, ele cortou um pedaço da cabeça de um negro assim, ó, inteirinho assim, ó, com uma espadada. Mas eram muitos negros. Chegou uma hora que ele foi capturado. Ele não foi morto em batalha, eu fui ferido em batalha. Aí os negros me prenderam. O general, né? Aí veio a tropa no Khan, não estava nem ali, veio um dos soldados do Khan, amarrou eu num tronco assim, ó, no meio da praça da cidadezinha ali, e Marco largou. Eu fui morrendo ali, eu demorei 4 dias para morrer, ali, pendurado. Eu lembro claramente de uma moça, de mais ou menos uns 18 anos de idade, porque essas tropas, quando elas vinham invadindo os vilarejos, o que ela fazia? Ela, velho, criança, que encheu, só que ela matava tudo. Agora, moça bonita, essas coisas, se você fosse feia, ela estava ferrado. Né? Porque o negro matava você mesmo, já é para nada. Agora, uma moça bonita, eles pegavam como escravas. E eu lembro que uma dessas era uma chinesa escrava que foi pego nas campanhas em lugares anteriores, vilarejos anteriores ali. Eu lembro que à noite eu estava lá pendurado, né? O sangue escorrendo pelo corpo, tudo que os caras davam chicotada, o cara torturava você, não era só ficar lá não. Eu lembro que essa moça, a hora que todo mundo não estava vendo, ela levou um pouco de água para mim. Ela chegou assim, escondida de todo mundo, colocou um pouco de água na minha boca, fez eu beber. Eu lembro que eu olhei profundamente no olho dela e eu falei para ela que eu jamais ia esquecer esse gesto dessa moça e que um dia eu iria retribuir isso para ela.
E depois de um tempo eu morri ali, naquela situação. E aí você vai para o astral, né? Eu tive várias outras encarnações, que não vale a pena ficar contando essas histórias para vocês, mas eu já fui, uma muito marcante na minha vida, eu fui lá para o mosteiro, Shaolin, como monge. Depois numa vida eu já fui rabino judeu, padre católico, por isso que eu não gosto de padre, né? Já fui padre católico, né? E outras cositas mais, mas eu sempre fiquei muito envolvido com religião numa certa época da minha vida, com religiões, vamos assim dizer, né? Mas essas coisas, mas hoje é que está mais forte, é que eu trouxe um arquétipo muito forte na minha vida, é a minha personalidade oriental, a minha personalidade que tem a ver com o mosteiro antigo. Inclusive os mentores que me acompanham são seres que dessa época eram os meus orientadores, né? Que eram grandes seres de luz, grandes mestres de sabedoria. Porque tem vidas que você vive uma situação muito mundana, mas tem vidas que às vezes você, pelo seu próprio karma, pela sua própria escolha kármica, você se dirige até um mosteiro, você aprende coisas maravilhosas, vive junto de pessoas muito sábias, pela sua própria vontade de buscar esse conhecimento, né? Por isso que é a velha história, você faz muita diferença. A sua vontade de buscar o conhecimento, não importa a época do planeta Terra, pode ser 2000 anos atrás, em plena Idade Média, em plena Idade das Trevas, você busca, o conhecimento sempre existiu na superfície terrestre. Você vê hoje nós estamos na tecnologia do século XX, você liga a televisão, você tem acesso ao mundo inteiro pela internet, mas o que o pessoal fica fazendo na internet, né? Já pensou? Só bobagem na internet. A internet é uma biblioteca mundial, cara. Você acessa, você tem conhecimento histórico, você tem conhecimento fantásticos, né? Muita coisa. Hoje a mídia, a televisão tem filmes, histórias fantásticas para você estudar. É como se a gente tivesse a oportunidade hoje de reavaliar todas as nossas encarnações passadas, mesmo encarnado, porque você vê a história de Roma, a história da Grécia, é como se nós estivéssemos passado por tudo aquilo, e nós passamos por tudo aquilo. E nunca se esqueçam que de um jeito ou de outro, você conhece Jesus, ou encarnado na época, ou desencarnado na época, observando a situação lá do mundo astral, porque nas cidades astrais, principalmente essa cidade mais luminosa, essa cidade de luz, você sabe tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Tudo. É passado a limpo toda essa situação. Vocês estão entendendo? Então é importante que a gente tenha consciência de que nossa experiência na Terra é uma experiência passageira. E que se não houver a reencarnação, não tem sentido a vida. Sabe, essas pessoas de outras religiões não conseguem explicar profundamente. E às vezes, eu lembro uma vez, eu vou contar um caso aqui, eu estava assistindo o Jô Soares, e você sabe, o Jô não aceita a reencarnação do gênio, ele é católico, o Jô é católico, tá? Vai na igreja, frequenta a igreja, Jô Soares. Então você já vê, é um cara meio difícil de você conversar sobre as coisas espirituais com ele. Aí uma vez eu lembro, foi um cara o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, falar sobre espiritismo e falar sobre reencarnação. Bom, primeira coisa, o Jô já falou para mim, olha, é o seguinte, eu não acredito em reencarnação. Primeiro, porque ninguém me convence de reencarnação. Segundo, ninguém voltou para contar a história. Bom, isso porque nunca foi numa sessão espírita, nunca frequentou espiritismo, nunca leu milhões de livros espíritas, quer dizer que ninguém voltou para contar a história, né? Porque eles acham que a ciência quer a prova daquele jeito, né? O espírito vem aqui, materializa, aperta a mão, aí eu sou o Zé da Cunha que morreu não sei quando, né? Mas até materialização já ocorreu um monte por aí. Aí eu lembro, porque as pessoas, às vezes o espírita kardecista, o kardecismo foi um grande avanço no Ocidente, em termos do domínio que nós estávamos vivenciando sobre a égide do catolicismo e sobre a égide das religiões crentes, até então que houve a grande fusão, né, do protestantismo, que era tudo na época. Então Allan Kardec, ele começa a fazer o estudo do espiritismo através de uma pesquisa científica, ele era um cientista, ele não era religioso. Então
Então ele começa a fazer uma pesquisa dos fenômenos paranormais. Primeiro ele começa lá com as mesas falantes, que batem, aqueles fenômenos todos. E a partir de muitos anos de pesquisa, essas experiências mediúnicas que ele ia investigar de alguns médios sensitivos e paranormais foi evoluindo até o ponto de chegar na comunicação mais profunda da incorporação mediúnica e ter o diálogo mais claro de mentores espirituais. Então ele passou por todo esse processo. E fazendo isso, ele começou, nesse diálogo com os espíritos, entender exatamente um pouco dessa matriz aqui, que hoje eu estou explicando para vocês de uma forma muito mais cósmica, universal, saindo fora da galáxia. Mas você vai perceber que ele tem muita informação no umbral. Você vê os livros do Chico Xavier, tem muitas informações no umbral, mas não tem informações daqui para cima. Não tem informações do grande comando, não dá informação onde está Jesus operando nessas faixas vibratórias. Tá? Muito bem. Então, na verdade, o Espiritismo foi um grande avanço, porque é um cristianismo com todos os dogmas da filosofia cristã e católica, porém aceitando duas prerrogativas novas que poderia fazer uma grande diferença até então. Para a doutrina de então, era a reencarnação, a teoria da reencarnação e a comunicação com os espíritos. Por que a religião, o espiritismo ainda é e continuará sendo extremamente combatida por essas grandes correntes cristãs, que são o cristianismo, ou o catolicismo e todas as religiões ditas pentecostais, cristãs e tudo mais? Porque, veja bem, em primeiro lugar, essas religiões, elas vivem em função de um poder, elas estão no poder e elas se consideram as únicas intermediárias entre Deus e o homem na terra, certo? Então o sacerdote nas grandes igrejas católicas é o elo entre Deus e o homem na terra, ok? Os pastores também convocam todos os fiéis e eles se colocam na posição entre Deus e o homem na terra, assim como Moisés, né? No passado serviu como elo entre Deus, trazendo os mandamentos para toda a plebe que estava aqui embaixo, seguindo suas regras e seguindo suas leis. O que acontece se o espiritismo é aberto? No espiritismo, você na tua casa faz uma reunião mediúnica e você contata direto o plano espiritual. O que acontece com o papel do sacerdote agora na história? Ele perde o papel de ligação, ele perde o poder. Ele não tem mais o poder de ser o intermediário entre você e Deus na terra, por causa até do modelo de Deus que nós discutimos na aula passada, lembra? Porque ela cria um modelo de Deus imperador, ela cria um modelo de Deus que castiga então, em função desse modelo, ela tem que estar controlando você. Se ela perder o controle sobre você, ela não tem mais poder sobre você. Eu até cito uma coisa muito engraçada para a própria religião católica, que as pessoas não pensam direito, o católico não pensa direito, mas vocês vão pensar. Quando a Virgem Maria resolveu fazer um grande contato com a humanidade, presta bem atenção, ela foi lá e escolhe aquelas 3 crianças pastoras lá em Fátima, certo? A minha pergunta é a seguinte: se o Papa era o grande líder espiritual da Terra, o único elo de ligação com Deus na Terra, por que a Virgem Maria, mãe de Jesus, não foi diretamente conversar com o Papa e dar a sua mensagem para você é o meu escolhido, né? Então você vai passar as minhas mensagens, vai ser meu elo de ligação com a humanidade. Ele foi lá e escolheu aquelas 3 crianças. O que a Igreja Católica fez? Perdeu o poder. Ela perdeu completamente a sua posição de poder. Então o que ela fez com essas crianças? 2 morreram, mas a terceira, ela meteu a mão nessa criança, sumiu ela, falou: você não vai abrir a boca, você não vai falar absolutamente nada, nós vamos controlar você, e enfiar ela num convento enclausurada, sem contato nenhum com o resto do mundo, porque ela não podia abrir a boca. Essa mulher não podia falar o que realmente ela ouviu. Por isso que o terceiro segredo de Fátima jamais
foi revelado, porque se ela revela, a igreja desaba. Todo o poder de Roma já era. Porque certamente a Virgem Maria deu uma crítica violenta nessa terceira mensagem de Fátima para a igreja, pode ter certeza. Uma daquelas críticas de derrubar a estrutura de Roma. Por isso jamais essa mensagem vai vir à tona. A mulher morreu, pode esquecer. Vocês não veem que tem o Giorgio Bon Giovanni, que é esse estigmatizado agora, o famoso estigmatizado, que é a reencarnação do Jacinto, do irmão, do primo da Lúcia que morreu. Ele é a reencarnação, veio com as chagas agora, exatamente para passar a terceira mensagem de Fátima que não foi revelada. E ele coloca a terceira mensagem de Fátima. Vocês entram na internet e procuram Giorgio Bon Giovanni. Quando eu for fazer uma conferência aqui sobre as profecias maias, sobre o juízo final, essa transição, eu vou pegar o texto dele, vou pegar... Porque estigmatizado é um negócio esquisitíssimo, né? Você sabe o que é o estigmatizado, né? Estigmatizado é aquele que começa a aparecer as marcas da crucificação de Jesus. Começa a aparecer chagas nas mãos, chagas aqui na testa, as marcas do espinho, tudo começa a sangrar. Inexplicavelmente. A Giorgio Bon Giovanni é um desses estigmatizados. Assiste um filme chamado Estigmata, né? Famoso aí com o Antônio Bandeiras, né? Não é Antônio Bandeiras? Não é. O Antônio Bandeiras é o corpo, né? Esse Estigmata. Pega, você vai ver que é uma saga dos estigmatizados. Certo? Tem até um padre estigmatizado da igreja e a pessoa escondia ele e tal. Porque são esses fenômenos paranormais que acontecem como se fosse uma intervenção de Cristo ali, uma manifestação de uma força. E o Giorgio Bon Giovanni é uma coisa assim incrível. Ele é um italiano que foi para Fátima, num dos aniversários da aparição de Fátima, há uns 15 anos atrás, onde ele teve o contato, ele viu a Virgem Maria se aproximando dele, e a Virgem Maria falou para ele que ele era a reencarnação de Jacinto, uma daquelas 3 crianças lá, que tinha morrido cedo em Fátima, e que agora, devido ao fato da Lúcia não ter passado a mensagem, que ele ia receber então a missão de passar essa mensagem para a humanidade, mas ele iria carregar as marcas do Cristo como forma das pessoas acreditarem nele. Então é uma situação interessante. Você vê que uma reencarnação é algo muito inteligível de se entender. Continuando aquela história que eu falei para você do Jô Soares, então foi o presidente da Federação Espírita. Só que o presidente da Federação, os espíritas kardecistas, nós precisamos, a minha contribuição no espiritismo atual é ampliar a consciência do espírita. Graças a Deus, eu não estou contra o espiritismo, pelo contrário, eu sou a favor do espiritismo. E nós estamos simplesmente ampliando mais a visão do espírito kardecismo. Porque o próprio Kardec disse que o que ele fez foi uma parte muito pequena, foi o início de um processo. É óbvio que as pessoas do futuro iriam ter condições de ampliar essa visão e dar uma visão muito mais transcendental. Chico Xavier não falou de ET, ninguém falou de extraterrestre. Sabe, nós estamos numa época agora onde as sondas espaciais estão indo para as estrelas, descobrindo outros mundos, a galáxia, está tudo se abrindo. Então é necessário que uma nova consciência espiritual amplie os horizontes da humanidade. E eu até falo, poxa, se esse presidente da Federação Espírita, naquela época, que não faz muito tempo, não, faz uma questão de 5 anos atrás, ele tivesse lido os meus livros, né, o Projeto Terra e tudo mais, ele não teria passado vergonha na frente do Chico, na frente do Jô Soares. Porque o Jô Soares chegou assim para ele e falou, eu não acredito nessa história de reencarnação. E vou dar um motivo para você. O cara falou, tá bom. Vamos imaginar que no planeta Terra, poxa, lá na Idade Média, por exemplo, né? Desde a antiguidade da Terra, se tivesse, vamos supor, 500 milhões de habitantes, era muito. Então, se você vai reencarnando, uma geração morre 500 milhões. Na outra geração que vai reencarnar, é os mesmos espíritos reencarnando, certo? Aí chega uma hora e fala, mas escuta aqui, como é que você explica hoje? Nós temos 6 bilhões de espíritos na Terra. Da onde veio esse monte de espírito novo? Você sabe que o cara da Federação Espírita ficou assim, aí não conseguiu convencer o Jô mesmo. Se ele tivesse um pouquinho estudado astronomia na vida,
e ele não pensasse que só existe o planeta Terra no espaço que tem espírito, ele ia falar assim, pô, cara, o cosmos é muito grande, a galáxia tem tantos bilhões, quanto espírito não vem de fora? E você tem que imaginar que você também veio de fora. Se você não tiver essa visão que você veio de fora, você vai estar apegado a esse mundo. Você vê que a primeira coisa, o primeiro mandamento dos mestres orientais é o desapego. Não se apegue a nada deste mundo. Use tudo neste mundo. Use e abuse para o seu progresso, para o seu aprendizado. Um carro está aí, não é para você adorar o carro está aí para você usar. Certo? Todos os objetos materiais, uma casa está para você usar. Certo? As pessoas são elementos de exercício de convivência em grupo para você desenvolver o amor. A capacidade de amar, a capacidade de você se relacionar com harmonia com o outro. À medida que esses sentimentos mais nobres forem despertando em nosso ser, automaticamente nós vamos nos libertando das questões kármicas. Que certamente você numa encarnação, quando você começa a vibrar esse amor, você não vai prejudicar teu semelhante, você não vai criar karma para ser resgatado em outras vidas. Então, os seus dharmas começam a ampliar. Você começa a ficar mais solto na vida. E os seus mentores vão dar muitos presentes para você. E não existe presente maior do que o quê? A abertura, gente. Isso é libertação, liberdade. Por isso que Jesus e os mestres, só a verdade vos libertará. Nada mais liberta você. Portanto, sabedoria é a única ferramenta, instrumento de libertação do homem na Terra. E a reencarnação, sem dúvida, é a ferramenta na qual nós vamos viver todas as experiências possíveis que esse orbe planetário pode nos oferecer. Tá? Vamos vestir não se esqueça que na superfície terrestre a gente só veste fantasias. Meu espírito é o grande ator, que quando chega na superfície, no astral terra, o que vai ser desenrolado nessa terra é uma grande peça de teatro, projetada, né? Olha, aqui está o diretor da peça, aqui está o roteirista da peça, só que é uma peça, os personagens vão tocando, mas a peça não acaba. Demora assim uns 7.000 anos para a peça acabar como um todo. E aí você, como um ator, você assume um personagem lá embaixo. Eu escolho esse personagem? Ou a chefia dele? Em conjunto, a gente senta junto lá, né? Conversa, tá? Só que aquela velha história, tem muito pouco papel de rei, né? Porque todo mundo, é igual novela, todo mundo quer ser o galã da novela, né? Não dá para todo mundo ser o galã da novela. Porque eu aceito a situação que eu vejo que ela está mas é gostoso. Por que a gente gosta de esporte radical aqui na Terra, né? Vai pular de bungee jump, vai escalar a montanha, lá não sei na onde. Porque o ser humano gosta de emoções novas. Então o espírito estando aqui, ele sabe que tudo que ele vivenciar aqui embaixo, ele só vai trazer a experiência para a sua consciência. Então dor, sofrimento, angústia, solidão, tudo isso não vai passar de uma emoção fortemente vivenciada. Os indianos falam muito isso no Bhagavad Gita, sabe? O Bhagavad Gita é um grande livro indiano que vai contar a história da peça teatral humana. Hoje, você veste o personagem de rei. Quando você morre, você tira a fantasia. Aí revela-se o verdadeiro ator, o personagem real do meu ser, sem vestir a fantasia. Aí depois eu falo assim, não, agora eu vou entrar na mesma peça, mas você é outro personagem. Você um soldado, você um escravo, sabe? E assim a gente vai passando por todas as etapas e todos os personagens, que cada um desses personagens vai me trazer uma experiência de vida. Quando a roda é completada, a partida da Terra é necessária, é normal, porque você já vivenciou tudo que esse planeta pode lhe oferecer. Por isso, gente, não tem gente boa nem gente ruim.
Todos estão vivendo um personagem. Naquele momento está vivendo um personagem. O problema é você acreditar e se identificar como o personagem. Quando você está encarnado aqui, você não sente que você acha que você é. Você não viu que quando vocês se formam na faculdade, vocês acreditam que são médicos? Como dizia o Raul, né? No Ouro de Touro, ainda você acredita que é padre, doutor ou policial e que está contribuindo com sua paz para o nosso belo quadro social? Porque você se identifica com o rótulo que te enfiaram na cabeça. Você não passa a ser uma alma ou espírito. Você é um engenheiro, você é um médico, você é um dentista, você é um advogado. E vive aquele advogado. Mas a alma está morta. Você vive o personagem. Então as reencarnações sucessivas vai nos libertando do personagem. E nas últimas encarnações, quando te derem uma abertura psíquica, você dá risada, você olha para o mundo como se você estivesse de fora dele. Você anda na cidade como se você não sou desse planeta. Você está cada vez mais distante, cada vez mais longe. Eu não sei se eu tenho tempo suficiente ainda, então vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Um belo dia, isso faz uns 20 anos atrás, essa experiência de vida fez eu largar de tudo. Eu larguei a faculdade, larguei professor de cursinho, larguei mestrado na Unicamp, para viver uma vida mais espiritual. Aconteceu uma experiência comigo, e vocês me acompanhem, e vocês veem se depois disso, vocês teriam condições de continuar trabalhando como uma pessoa normal. Eu estava deitado na minha casa em Campinas, na minha cama, à noite, umas 10 horas da noite, dormindo muito sono. De repente vem um chinês ao meu lado da minha cama, me cumprimenta, e eu vendo, ele estende a mão e me puxa do corpo, ele arranca do corpo, simplesmente. Mas isso ele fazia sempre. Aí ele me leva, vem para as cidades astrais, aqui, me traz nas cidades astrais por aqui, e eu fico a noite inteira com ele aqui. E no dia seguinte eu não tinha aula de manhã, nem na faculdade, nem no cursinho. Então eu sabia que podia acordar umas 9 horas da manhã e tal. Então quando é mais ou menos na hora de eu acordar, umas 9 horas da manhã, eu vivendo claramente toda a experiência aqui, que a projeção astral era uma coisa comum para mim, mas esse homem nunca tinha feito o que ele fez. Nesse dia, ao trazer eu para o corpo, era 9 horas da manhã, ele sempre me levava direto para o meu quarto, despedia de mim, eu entrava no corpo e acordava. Mas nesse dia ele não fez isso. Nesse dia, ele desceu, quando chegou sobre a cidade de Campinas, mais ou menos 500 metros de altura da cidade de Campinas. Eu morava no alto do Castelo, que é um bairro de Campinas. Ele começou a fazer assim comigo, ó, dar uma volta em espiral em Campinas, pegando pelo braço, aquele voo rápido assim, e fechando, fomos fechando, e fechamos bem no centro de Campinas. Quem conhece Campinas tem a rua 13 de Maio e a catedral que fica do lado da Gristério. Ele parou exatamente do lado do sino da igreja da catedral, assim, nós dois lá flutuando lá em cima. E olhando para baixo, aquele movimento de gente passando de um lado, é um inferno, que lá é assim, ó, é o calçadão da 13 de Maio com o Francisco Glicério, é o centro financeiro de Campinas, comercial. E nós paramos ali, 9 horas da manhã, e ele não falava nada. Ele olhava para mim e dava risada, que chinês só dá risada, fica assim, aquela carinha dele dando risada, assim. Eu olhava para ele, dava risada também, né? E não entendia por que ele não falava nada. Ficamos 20 minutos e não falava nada, só olhando lá embaixo, aquele formigueiro lá embaixo, né? Aí ele vira assim para mim e fala a seguinte frase para mim: meu filho, você está vendo aquelas pessoas lá embaixo? Embora elas acordaram em seus corpos, no entanto continuam dormindo. E você e nós estamos aqui, embora dormindo em seu corpo, você está aqui acordado. Eu comecei pela primeira vez a olhar todas aquelas pessoas zumbis. Sabe, já viu zumbi, filme de zumbi? Levanta do túmulo, vai lá. Volta pro túmulo. Zumbi, né? Zumbi.
Falei, pô, é mesmo, né? Aí, deu um tempinho, ele me pega pela mão e leva no meu corpo em casa, entra no corpo, ele se despede, vai embora e eu levanto. Bicho, aquilo claro na minha cabeça, perfeito, a chegada lá, a Rosemary sério, falou, poxa merda, você vai levantar, tomar café, senta lá. Eu sozinho, morava sozinho. Levanto, tomo café e tal, não tinha serviço, mas eu tinha que fazer serviço de banco lá no centro. Chego no centro, cara, a hora que eu paro o meu carro, vou andando na Francisco Besteira, eu vejo aquele bando de pessoas me cruzando. Eu olhava assim para as pessoas, eu via todo mundo adormecido, todo mundo dormindo. Aí entrei na 13 de maio, parei no mesmo lugar que eu estava lá uns minutos atrás, lá em cima. Falou, eu lá, eu aqui, todo mundo passando por mim, dormindo. Falei, puta merda. Aí depois do almoço fui na faculdade. A hora que eu entro na faculdade, desço do meu carro, todo mundo cruzando comigo dormindo. Aí entro na sala de aula, entra o professor que é o zumbizão mor, o zumbi mor. Achando que sabe tudo do mundo, tudo da vida, tudo do universo. Você percebe que ele é um zumbizão maior que ensinando os outros zumbis. Todo mundo adormecido. Ah, cara, não deu uma semana, eu não aguentei mais a situação. Uma semana depois, fui no cursinho, tranquei, fechei, não quis mais trabalhar e fui na faculdade e tranquei minha matrícula. E depois desse dia, nunca mais voltei ao sistema a fazer o que eu fazia antes. Fiquei só dando minhas aulas de Tai Chi, com meu espaço, procurando uma resposta interior. E até hoje, o meu trabalho é esse outro tipo de educação. A educação do espírito. E acordar. Não só a mim mesmo, mais ainda, mas tentar ajudar as outras pessoas a acordarem também dessa sociedade de zumbis, adormecidas de sua própria alma, de seu próprio espírito. Ok? Namastê, muita paz e até semana que vem.